Bueno, vamos a seguir con las píldoras de la línea de capacitación del proyecto CETEIS, en este caso organizada por la Cámara de Comercio de Cáceres y en la que contamos hoy como ponente con Hugo López, que nos va a hablar de la gestión empresarial a través de las TIC en idioma portugués, para el mercado portugués. Yo no me voy a extender mucho, solo decir que el proyecto CETEIS es un proyecto transfronterizo de España y Portugal, donde participan diferentes entidades públicas y privadas de ambos lados de la raya y buscan la innovación y el desarrollo del emprendimiento en la zona Euroace de España y Portugal. Así que no me meto más, os dejo con Hugo López, él mismo se presenta, que nos va a hablar de gestión empresarial das TIC, y ya pasamos al portugués, que yo prefiero no arriesgarme porque no lo controlo. Dejo de compartir, Hugo, y te dejo a ti toda la pantalla, ¿vale? Vale, muchas gracias, Carlos. Boa tarde a todos. É um prazer. Vamos ver se consigo aqui só partilhar a minha apresentação. Já me conseguem ver? Carlos, vê-se bem? Sim. Sim? Então, isso, queria dar boa tarde, desejar-vos uma boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui, porque eu, na verdade, cresci na Raia, quando tinha 8 anos, vivia precisamente na fronteira entre Portugal e Espanha. Deixo-vos aqui os meus contactos também, nós vamos ter disponível a apresentação. Vocês ficam aqui com os meus contactos para poderem entrar em contacto, seja por mail. Fica também já o convite para se juntarem à minha rede de LinkedIn, para continuarmos a conversa depois por outros canais. E deixem-me só, eu faço uma apresentação muito breve. Como vos dizia, eu também cresci na Raia, depois fui estudar para Lisboa, fui estudar informática, portanto a minha formação é de engenharia informática. Então estive muitos anos a trabalhar precisamente em transformação digital, muitas vezes a desenvolver software à medida para todos os tipos de organizações. Trabalhei em turismo, trabalhei no setor da distribuição, na banca para pequenas empresas, para comércios online. Portanto, foram aí 20 anos ao serviço de muitas empresas, em Portugal e no estrangeiro. Fundei a minha própria empresa, portanto estou aqui dos dois lados. Por um lado, tive a oportunidade de estar a colaborar com empresas nestes processos de transformação, mas também eu próprio fui empresário durante 15 anos, tive a minha empresa, e aí também estive do outro lado, não é? De quem, ainda que fosse uma empresa de informática, também tinha essa necessidade, não é? De transformação digital. Há 4 anos que me mudei para a Espanha, mas costumo dizer também por graça que foi a carreira internacional mais curta que podia ter, porque mudei-me aqui para Badajoz, portanto continuo na Raia e portanto é também com muita alegria que participo na sessão de hoje neste processo transfronteiriço. Então, acho que chega de falar sobre mim, depois podemos conhecer-nos também melhor fora da sessão. E queria dar-vos aqui só um resumo do que é que vamos ver hoje. Portanto, assim de forma muito genérica, vamos abordar 4 coisas. Começamos por uma parte que é mais curta, sobre alguns conceitos que pensamos são essenciais para a implementação das tecnologias de informação e de comunicação nas empresas. Vou dar só um bocadinho de contexto quase histórico, digamos assim, e depois entramos também no que é, para vos dar uma ideia do que é que pode ser um processo de transformação, ok? Desta natureza, no caso de o virem implementar nas vossas organizações. E depois, porventura, a parte mais longa da apresentação são exemplos de tecnologias. Portanto, hoje em dia, felizmente, temos oferta em muitas áreas, muitas soluções disponíveis que nos podem ajudar a estes processos de digitalização nas empresas. Claro que é sempre preciso, muitas vezes, customizar, apertar parafusos, adequar estas ferramentas. Cada caso é único, também como vamos ver aqui, cada empresa é única, mas trazemos muitos exemplos para partilhar convosco. Depois, no final, faremos um breve resumo, a sistematizar o que pensamos ser os benefícios da gestão empresarial através das TIC, e no final também recomendações para o processo de transformação digital, ok? Para quem estiver a iniciar um processo deste, independentemente de o estarem a fazer com o apoio de uma consultora, penso que pode ser útil deixarmos aqui algumas recomendações de como é que vemos esse processo. Parece-vos bem? Então vamos começar.
Começamos por esses conceitos base, conceitos essenciais. E eu começo, antes mesmo de falar em transformação digital e de tecnologias de informação. Queria mostrar este gráfico. Este gráfico, se olharem bem para ele assim de longe, desculpem estar em inglês, mas eu explico dentro de um momento, tem a forma de uma banheira, não é? Tem esta parte à esquerda e à direita mais elevada e faz como esta forma de uma banheira. Este gráfico encontrei-o num livro muito interessante, de um autor nórdico, deixei também a referência para se quiserem explorar, e ele chama-lhe a banheira de Taylor, precisamente por ter esta forma de uma banheira, e o que este gráfico mostra é a complexidade e o dinamismo dos mercados ao longo dos últimos 150 anos. E é muito curioso, porque o lado esquerdo, se virem aí, é antes da Revolução Industrial, antes de 1900. Então, o que é que diz o autor? Diz que nesta época, quando nós tínhamos muitos produtos manufaturados, feitos de forma artesanal, na verdade os mercados eram mais pequenos, estamos a falar em mercados regionais ou locais, uma aldeia, uma vila, uma cidade, mas eram altamente competitivos e grande parte do valor dos produtos e dos serviços que se prestavam tinham a ver, esse valor era adicionado pelas pessoas, ok? A partir do momento da Revolução Industrial, o Taylor inventou este processo de fabricação em linha, não é? E de repente o paradigma mudou, não é? Tivemos mercados maiores, muitas vezes já há mercados nacionais ou inclusivamente maiores, e também a forma de produzir mudou completamente. Okay? Passámos a produzir em massa e de forma mecânica. Então, inclusivamente as pessoas que trabalhavam nas fábricas trabalhavam quase como máquinas. E esta forma de trabalhar, num mercado que era muito menos competitivo, com grandes monopólios, algumas empresas que tinham a tecnologia e estavam à frente dos concorrentes, foi espetacular e foi útil durante muitos anos. Quando chegámos aos anos 70 e 80, o paradigma voltou a mudar, não é? Passámos a ter um mercado absolutamente global, em que estamos a competir com empresas de todo o mundo, e mesmo os grandes players em determinados sectores do mercado também têm uma concorrência feroz através de novas empresas, novas marcas que entram no mercado totalmente disruptivas. Ou seja, eu acho que não é preciso trazer exemplos, mas vemos o que é que está a acontecer, por exemplo, a pressão que a Tesla está a colocar no mercado automóvel e novos players no mercado. Estamos a ver o que é que a pressão que a banca tradicional também está a sofrer por parte de todas estas empresas de fintech, estas apps que temos que também concorrem com a banca tradicional, até empresas de outra área, não é? A Apple traz pagamentos, já tem o Apple Pay e também compete. Então não somos só nós a sofrer essa concorrência, que podemos ter uma loja que vende sapatos aqui numa pequena aldeia do interior e que de repente está a competir com um grande marketplace como a Amazon e tal, mas isto está a acontecer a toda a escala. E então, obviamente, neste cenário, deixo-vos aqui um outro gráfico que é a mesma forma, da banheira esta banheira de Taylor, mas isto são lojas que fabricam e vendem cerveja nos Estados Unidos, portanto segue exatamente a mesma forma, durante o mesmo período de tempo, e trago-vos um outro gráfico que tem a ver com a permanência das empresas no índice de ações americano, no S&P americano. Isto é a média de anos que uma empresa está neste índice, que tem as 500 empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Dê-me só um segundo, que tinha aqui o meu telemóvel em silêncio e não tinha em silêncio. E então, o que eu vos queria mostrar aqui vemos exatamente a mesma coisa, não é? Se virmos a duração, a média de anos que cada uma das empresas está neste índice, vemos que na década de 60 estava em média 60 anos e agora uma empresa está há 15 anos neste índice. Se continuarem a mudar este ritmo, em 2027, 75 das empresas já não estarão lá. Porquê? Porque entrou um novo concorrente ou então entrou uma empresa maior do que elas. Portanto, num cenário destes, não é? Trago-vos aqui que estratégias é que podemos usar para competir, não é? Num mercado tão competitivo. Este autor, que é o Porter, falava basicamente em 3 estratégias. Podemos tentar
diferenciar-nos por custo, ou seja, conseguimos uma vantagem tecnológica e estar mais baratos do que os nossos concorrentes, conseguimos diferenciar-nos porque fazemos melhor do que a concorrência, temos produtos melhores, com melhor qualidade e, portanto, diferenciamos por aí. E um outro terceiro cenário é que conseguimos encontrar um nicho de mercado, um determinado segmento de clientes mais específico, já não estamos a trabalhar no mercado como um todo, e aí conseguimos novamente tentar nos diferenciar por preço, ou digamos por custo, ou então por qualidade, não é? Estejamos a competir, isto são estratégias para competir, não é? Com os nossos concorrentes, ou estejamos a colaborar, porque também podemos estar a colaborar com clientes, com parceiros, com clusters de empresas. Há aqui cinco fatores que vamos ter sempre que ter presentes, não é? E que são comuns a qualquer uma destas linhas. A inovação, vamos precisar de nos diferenciar, não é? E de inovar. A tecnologia que está por trás dessa inovação vai ser um fator também importantíssimo para conseguirmos diferenciar-nos. O conhecimento que vamos conseguir ter do nosso setor de mercado, dos nossos clientes, inclusive da forma de produzir os nossos produtos ou serviços, conseguir obter esta informação e depois comunicar dentro da nossa empresa, com os sócios, com os clientes. Una cosilla, Hugo, ¿le puedes contestar a Alberto que, como ha preguntado en portugués? Perdona que no veo aquí. En el chat. El chat, a ver, ¿dónde lo tengo? Vale, no, si me puedes intentar leer, que no lo consigo. Sí, que el internet no le está funcionando correctamente. Quería saber si esto va a ser grabado y dónde se va a guardar. Simplemente le puedes decir que se va a compartir con todos los asistentes y demás. Por lo visto está fallando la conexión. Sim. Sim, Alberto, a ação está a ser gravada e depois vai ser partilhada na internet. Vai ficar no canal do YouTube. Ok? Portanto, vamos partilhar e vai ser possível aceder à sessão. Então, dizia-vos que as tecnologias de informação estão aqui e de comunicação, as TIC, e vamos utilizá-las neste processo de inovação, de diferenciação, ou então só de tentar acompanhar o que todos os outros estão a fazer, não é? Porque é inevitável, temos que o fazer. E o que também vos queria transmitir é que isto é um processo permanente. Eu trouxe-vos só aqui 2 gráficos para verem. Isto são tecnologias emergentes em 2010 e depois em 2019. Isto é a curva de adoção dessas tecnologias e é um processo em permanente mudança, ou seja, nunca vamos estar atualizados tecnologicamente porque é um processo que tem que ser de inovação e de procura constante da adoção dessa tecnologia e de conseguirmos estar a acompanhar o mercado ou inclusivamente a inovar, não é? A diferenciar-nos dos nossos concorrentes. Agora vamos aterrissar e vamos centrar-nos num processo de transformação digital de uma empresa, de uma PME, de uma micro, de uma grande empresa. Então, a primeira coisa que vos queria dizer é que um processo desta natureza não é, por um lado, fazer recomendação do que um guru nos possa dizer, um especialista na área, porque cada caso é único e, portanto, o que alguém disser e que se aplica à empresa A, B ou C pode ou não adaptar-se ao nosso caso. E também não é propriamente instalar um programa ou um software que uma amiga nos falou, então, quando fomos comer a casa do nosso cunhado, nos recomendaram. É bastante diferente disso. Então, descrevo-vos mais ou menos a forma como decorre um processo tradicional de transformação digital. Aqui está ilustrado de uma forma, espero eu, bastante simples. Normalmente começa com uma análise prévia, um contacto inicial e uma análise da informação que possa já estar disponível na organização sobre a forma como já está a adotar tecnologia, também dos seus processos, os canais que está a utilizar, clientes que possa ter e as necessidades também desses clientes do ponto de vista tecnológico, e depois passa já por um diagnóstico mais profundo da situação atual. Gostava muito de sublinhar a importância desta fase, porque qualquer plano de transformação vai ter que nascer daqui, de um bom diagnóstico.
Portanto, isto implica uma análise do contexto, portanto, também do contexto do setor específico de mercado, do país ou região onde esta empresa está, dos mercados também onde está, uma análise também detalhada do ponto de vista interno da organização, ou seja, quais são, que áreas já está a adotar, os processos, e portanto, desta análise, deste diagnóstico, consegue-se fazer uma síntese e uma primeira visão de alto nível de uma estratégia de por onde ir no processo de digitalização. A partir disto, então, já se pode fazer uma definição de um plano de transformação mais detalhado. Já a seguir vou-vos falar do que é que entendemos por estes facilitadores, enablers, mas basicamente são áreas que estão mais ou menos bem identificadas de possível transformação e adoção de transformação digital nas organizações. Portanto, vamos fazer o benchmarking de quais as que podem ter mais benefícios em termos de transformação e depois precisamos de quantificar e priorizar estas oportunidades. Aqui também sublinho esta necessidade de quantificar, não só do ponto de vista de custo, ou seja, quanto é que me custa fazer esta adoção de tecnologia numa determinada área em particular, mas também qual é o retorno que vou ter disso, qual é o benefício, não é? Às vezes não é simples fazê-lo, mas é possível fazê-lo. Às vezes não vão ser benefícios diretamente económicos, podem não ser, mas podem ser de satisfação dos meus empregados ou dos colaboradores da empresa, podem ser de diminuição de riscos laborais, pode ser de repente conseguir chegar a um novo setor, a um novo mercado que me vai dar oportunidades de negócio no futuro. Portanto, mas é muito importante conseguirmos ver em cada uma destas áreas, que são oportunidades para a organização, qual é o custo e benefício relativamente a cada uma delas. Portanto, e com base nisto, fazer já um plano bem definido de medidas, organizadas já no tempo, calendarizadas, para depois passarmos para a última etapa, que já é a parte de implementação, portanto, um acompanhamento e avaliação regular deste plano de transformação, obviamente com necessidades de apoio técnico, de apoiar a coordenação e implementação deste plano. Então, espero que tenha ficado assim de uma forma muito genérica, mais ou menos claro como é que pode ser um processo destes. Também queria vos dizer que estes processos são transversais e podem tocar muitas áreas da organização, que é o caso que está aqui ilustrado do lado esquerdo, não só infraestruturas, mas a parte de gestão de pessoas, da organização, de processos, para além da parte produtiva ou de serviços. E depois também aqui do lado direito trago-vos uma imagem daquilo que normalmente se designa por enablers ou facilitadores, habilitadores deste processo de transformação, que são áreas muito diferentes e onde podemos atuar já de forma muito concreta em termos destes processos de digitalização. Então temos aqui coisas como podemos começar por qualquer um destes pontos, mas por exemplo temos aqui, como podem ver, a parte da cloud, de colocar a nossa informação numa infraestrutura na nuvem, portanto fora da organização, aplicações para a internet, móveis, redes sociais, a integração com plataformas, a parte toda de processamento de grandes volumes de dado, de Big Data e a análise desses dados, depois esta parte também que se designa por wearables, que são coisas que eu posso vestir, não é? Conhecemos muitas vezes estas pulseiras, até que posso usar para a informação de saúde, mas isto pode-se aplicar a muitos tipos de dispositivos. A parte de sensorizar o processo produtivo ou cadeias ou canais de distribuição, o que seja, sistemas embebidos, impressão 3D, robótica, realidade aumentada e virtual, cibersegurança, internet das coisas. Portanto, digamos que estas áreas estão bem identificadas, muitas vezes quando até é possível compará-las em termos de setores, em termos de processos de digitalização das organizações com outros países, portanto é útil também tê-las presente. Então, num processo de transformação, a primeira coisa que fazemos é esse diagnóstico, é saber qual é o nosso grau como organização, como empresa, de maturidade digital. Podemos fazer isto através de um diagnóstico externo, ou seja,
contratamos uma empresa, um consultor ou uma consultora para nos vir a fazer este diagnóstico, ou podemos fazer um autodiagnóstico, ou podemos fazer as duas coisas, não é? Podemos começar com um autodiagnóstico e depois, a partir daí, chegar a um diagnóstico. Eu trago-vos aqui uma ferramenta que está disponível em Portugal, é o Shift to 4.0. O nome indica está associado à indústria 4.0. Isto aplica-se a qualquer setor, portanto, é um questionário uma ferramenta de autodiagnóstico que vocês podem preencher, permite-vos analisar as diferentes áreas da organização, fazer um assessment, portanto, ter um indicador, cada uma delas, qual é o nível de maturidade digital. Também é possível ver onde é que gostaríamos de estar no futuro, para fazer, digamos assim, para começar a iniciar esse plano de transição, e também dá informação muito interessante, comparativa, com outras empresas do setor de mercado. Portanto, considerando o país e o setor de mercado, também nos diz não só onde é que nós estamos, depois de realizar este autodiagnóstico, mas também onde é que estão as outras empresas do mesmo setor, para nós nos podermos comparar e também ver se estamos muito atrás ou mais à frente ou equilibrados. Portanto, digamos que é preciso investir algum tempo para fazer o autodiagnóstico. Eu acho que é muito útil, também nos obriga no processo de fazer o próprio autodiagnóstico a conhecer uma série de conceitos para poder responder às perguntas e pensar também a nossa organização, e portanto também é um processo muito bom de autoformação e de reflexão sobre a própria organização. Portanto, e pode ser muito útil até num processo prévio a trazer um consultor externo, por exemplo, a apoiar-nos. Depois trago-vos aqui outras ferramentas, vocês vão ficar com estes links, portanto, deixo-vos aqui links para outras ferramentas. Esta ferramenta, o nome é espanhol, que é o conectapyme40.com, 4.0, não é? Tem um nome espanhol, mas na verdade também é uma iniciativa transfronteiriça, portanto estão envolvidos o Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior, a Universidade de Évora, também o Instituto Pedro Nunes, e depois deixo-vos outras mais também em Espanha, e penso que são úteis também para vocês compararem, informarem-se, ver também o que é que está a acontecer aqui em Espanha e poderem utilizar também estas ferramentas e alguns apoios, como vos digo também, ou iniciativas que vêm de projetos transfronteiriços, não é? Portanto, também estão ao alcance das empresas que possamos estar aqui na região transfronteiriça. Depois temos autodiagnóstico, este diagnóstico. Então precisamos identificar essas oportunidades de acordo com os objetivos da organização, portanto, para onde é que vamos querer começar, o que é que vamos querer transformar em termos de digitalização, e depois escolher estas soluções mais apropriadas para cada uma das áreas e priorizar a sua implementação. Basicamente isto é o plano em si, não é? O plano de transformação digital, em que áreas vamos atuar, com que medidas e priorizá-las e programá-las no tempo. Então isto aqui é um breve resumo, ok? O que é que eu gostava de sublinhar outra vez aqui? Que cada caso é único, mais uma vez, ok? Portanto, que em cada uma destas áreas, não só ir buscar as melhores práticas do mercado ou de um segmento em particular, mas, sobretudo, avaliarmos como é que podem resultar no contexto de uma organização em particular, ok? Comparar e analisar bem o retorno do investimento, ou seja, quanto é que me vai custar cada uma das iniciativas, e ver de forma concreta qual é o retorno que vou ter nessa medida, não fazer só por fazer. Portanto, pode ser um retorno financeiro, mas, como vos disse, pode ser um retorno em muitas outras dimensões. E depois, por último, isto é um investimento que vai valer a pena, mas, claro, se podemos recorrer a apoios de financiamento ou ajudas para a implementação, ainda melhor, não é? Porque vamos poder cobrir parte desse investimento com apoios. Eu deixo-vos aqui depois alguns links para algumas destas, alguma desta informação que vos deixei aqui, e também deixo-vos aqui alguns links para programas específicos em Portugal,
algumas iniciativas do IAPMEI, esta da Indústria 4.0 é se calhar porventura a mais conhecida. Aqui há os vales de inovação, que atingem, penso eu, cerca de 7.500 euros de apoio. Também as percentagens de apoio variam de programa para programa, algumas são entre os 40% aos 75%, algumas incidem também na formação e, portanto, convido-vos também a explorarem esta área e a tirar partido o máximo partido destes apoios. É também a minha expectativa, não é, que agora com o contexto que estamos, com todo o tema do Covid, etc., que possam também reforçar-se alguns destes tipos de programas e que venhamos também ter novidades a breve prazo. Muito bem, terminado. Não sei se há por aí alguma questão adicional. Carlos, por favor, diz-me se tivermos aí alguma pergunta adicional no chat. E como tinha prometido, trago muitos exemplos de tecnologias e ferramentas TIC que podemos utilizar no contexto destes processos de transformação digital. Queria dar algumas ideias básicas antes de começar a apresentação propriamente dita. Uma é, obviamente, a escolha das ferramentas que trago aqui é arbitrária, portanto, em muitas destas áreas há inúmeras soluções que se podem utilizar, vai depender muito da vossa necessidade concreta, do tipo de empresa, do tipo de clientes. Portanto, eu trago aqui sugestões, que não são propriamente sugestões, é só ilustrar o tipo de soluções que temos à nossa disposição e, portanto, em muitos casos eu vou sublinhar também isso, não é? Que o ideal seria vocês contarem com um especialista, com alguém que vos pudesse assessorar nesse processo e nessa escolha. Também, quase todas as soluções que trago aqui têm ou uma versão premium, portanto, uma versão freemium também, uma versão grátis e uma versão paga. Quase todas elas têm também um período em que se pode experimentar grátis, portanto, também não há nenhum risco em experimentar, ver qual é o potencial da ferramenta e depois tomar a decisão de adquiri-la ou não. Ok? Vamos então começar. Começo com o pão com manteiga, digamos assim. Software de faturação e de contabilidade, permitir faturas. Provavelmente em todas as nossas empresas temos já uma solução para isto. Eu trago aqui trago dois exemplos do que são, aliás, há inúmeras soluções deste tipo. Trago duas que são online, portanto, não vamos ter uma instalação num computador da empresa, mas vamos aceder a este software online. Isso traz inúmeras vantagens. Muitas vezes só o facto de implementarmos uma solução de faturação também per si já é muito útil, porque vai nos obrigar a sistematizar a informação sobre os nossos clientes, a organizar sobre os nossos produtos que vendemos ou serviços e, portanto, já por si é um processo que nos ajuda a estruturar e sistematizar a informação. O facto de estar online não se traduz só em termos que trabalhar a partir de casa ou no escritório, em qualquer outro sítio, mas ajuda-nos muito a partilhar essa informação e também, em muitos destes casos, é possível ter várias contas e, portanto, eu posso partilhar, digamos, o software de faturação, por exemplo, com a empresa que me ajuda na parte de contabilidade. Portanto, já não tenho que andar a enviar ficheiros, porque eles podem também entrar, ter eles próprios acesso a toda a informação e, portanto, também facilita todo esse processo quando utilizamos uma empresa externa para nos apoiar em toda essa parte. Como vos dizia, há inúmeras soluções, algumas têm alguns módulos mais avançados, portanto, complementares, algumas permitem emitir, por exemplo, referências multibanco também, é possível integrar, se tivermos a nossa loja de comércio online, um e-commerce, a nossa loja online, também já integrar o processo de faturação a partir deste software e, portanto, facilita-nos também a esse nível.
Depois, queria-vos falar da parte de armazenamento de dados na nuvem. Também, provavelmente não é novidade para muitos, ou já adotaram, ou já ouviram falar deste tipo de possibilidade. A ideia é podermos ter os dados num sítio que é acessível a toda a organização e aos parceiros que também que queremos dar acesso. Há muitas também, há muitas alternativas aqui. Eu trouxe alguns exemplos clássicos, é o caso da suite da Google, também a Microsoft tem o OneDrive, trago um outro exemplo diferente, a Dropbox, e depois trago também um link que pode ficar aqui para vocês explorarem, de um comparativo, é feito relativamente às empresas em Espanha, mas pode ser útil também no contexto de Portugal, porque os preços são muito parecidos, sobretudo destas empresas, destas multinacionais, e pode-vos ajudar também a ver qual é a capacidade que têm grátis, qual é a capacidade, os pacotes, a diferença dos pacotes, o preço e a quantidade de armazenamento. O que eu gostava de sublinhar aqui é que isto pode ser pode ter um impacto absolutamente brutal na organização, ou seja, com um sistema desta natureza deixaram de haver documentos que ficaram no computador pessoal de um colega e que de repente precisamos de aceder e não conseguimos encontrar, acaba de haver o problema de onde é que está a última versão, facilita toda a parte de cópias de segurança de acessos, portanto isto pode ter um impacto brutal em termos da organização. Isto é o tal, aqui deixo-vos também o tal link que eu vos dizia, esse comparativo, para vocês poderem ver, está atualizado à data de agosto de Espanha. Muitas destas soluções também de armazenamento, às vezes já estão contidas nas suítes de escritório. Portanto, provavelmente todos já ouviram falar do Office 365, também da suite de documentos da Google, também a Apple também tem a sua, como tem de armazenamento também de dados. Mais uma vez, o que eu queria dizer aqui é isto pode ter também um impacto absolutamente brutal na organização, sobretudo quando se adota já uma prática de trabalhar os documentos online, ou seja, já nem sequer crio uma cópia no meu computador e depois a sincronizo na nuvem, portanto para o sistema partilhado de ficheiros, mas eu já me habituo a trabalhar o documento de forma partilhada, porque isto permite ter sempre a última versão atualizada dos documentos, fazer comentários aos documentos dos colegas em tempo real, estarmos a colaborar no mesmo documento, portanto, tudo o que toca, sejam documentos internos, preparar propostas para clientes, tudo pode ter também, mudar radicalmente a forma como trabalhamos e ter um impacto também brutal. Depois, chegamos aqui a uma ferramenta essencial também para muitas empresas, são os ERPs, também provavelmente talvez já tenham ouvido falar, são basicamente sistemas de planeamento dos recursos de toda a organização, toda a empresa, portanto vão muito mais além de um mero software de contabilidade ou de faturação. Alguns deles normalmente são de forma modular, então é possível adicionar um módulo de recursos humanos, um módulo de stocks, de inventário e por aí fora. E também há muitos fabricantes, há muitas soluções disponíveis, eu trago aqui alguns exemplos que também são conhecidos, SAP, Oracle, a Microsoft, temos a Primavera, PHC, por aí fora. Isto depende muito totalmente das necessidades da vossa empresa, do setor de atividade, também da dimensão, em alguns casos pode não se justificar a adoção de um software desta natureza, porque também tem mais requisitos de manutenção, de configuração, de formação das pessoas para os utilizar e, portanto, como coloco aqui em baixo, o ideal é colocarem-se nas mãos de um consultor especializado nesta área que vos ajude a tomar a melhor decisão, pensando no que já vos dizia, não é? No custo-benefício. Depois aqui também há soluções que podem ser locais ou que podem estar também disponíveis online, que fiquem na nuvem e, portanto, há uma grande diversidade, ok? Temos depois, muitas vezes, dentro destes ERPs, deste software de gestão empresarial, temos módulos de gestão da relação com os clientes, o que chamamos CRM, mas que também existem como software autónomo. Basicamente o que nos permitem fazer é
gerir toda a parte, tudo o que tem a ver com a relação com os clientes. Aqui também temos players muito conhecidos, portanto, muitas oportunidades e muitas soluções no mercado. Trago aqui algumas também: o Salesforce, o Pipedrive, o Zoho, o Suma CRM, o HubSpot. Portanto, aqui mais uma vez depende muito das vossas necessidades, do ponto de vista também de como é que funcionam os vossos departamentos de venda, de atenção ao cliente, mas também digo, isto também pode ter um impacto brutal na vossa relação com os vossos clientes, na parte comercial, também na parte de atenção de toda depois a relação com os clientes, a possibilidade de ter toda a informação sistematizada, de conseguir analisar o meu pipeline de vendas, quantas oportunidades é que tenho, quanto é que tenho na rua em propostas, quanto é que propostas ganhei, quanto é que vendi, quanto é que não consegui vender. Portanto, analisar todo este processo, conseguir partilhar informação sobre visitas a clientes entre diferentes pessoas da organização. Portanto, isto pode ter também um impacto muito significativo no êxito de uma organização, não é? Passo agora para uma parte mais de comunicação e colaboração. É um assunto que está sempre cada vez mais em voga. Agora que estivemos também num modo de colaboração remota, seja na ligação com os nossos clientes, né, que muitas vezes temos que falar com eles também por meios que não são presenciais, seja de colaborar na organização, mas mesmo no contexto estavam antes pré-Covid, já eram ferramentas essenciais. Portanto, trago aqui de vários tipos para partilhar convosco. Este primeiro caso são ferramentas de comunicação, de mensagens, ok? Muitos de nós já utilizamos o WhatsApp ou utilizamos outra alternativa ao WhatsApp. Por exemplo, o Telegram também é bastante conhecido. Podemos criar grupos, falar com clientes ou colegas, mas há aplicações que vão mais longe, não é? Nesta forma de comunicar e colaborar. Trago dois exemplos, o Slack e o Chanty. O Chanty é uma versão se calhar mais simples do que o Slack, também mais barata, e basicamente dentro destas ferramentas nós podemos criar canais de comunicação, podemos muitas vezes partilhar documentos, podemos partilhar vídeos, podemos, sei lá, partilhar todo o tipo de informações com colegas, ou em alguns casos abrir alguns canais a parceiros, a clientes, etc. E tem muitas vantagens sobre, por exemplo, o e-mail tradicional. O e-mail tradicional não é uma boa ferramenta para colaborar. Basta ver quando entra uma pessoa nova na equipa, seja numa equipa de vendas, numa equipa de projeto, como é que passamos todo esse contexto das comunicações que aconteceram. Há aqueles mails que mandamos para toda a gente e às vezes nem sequer sabemos porque é que estamos a receber aquele e-mail. Então, este tipo de ferramentas ajuda-nos a comunicar de forma mais efetiva, mais eficaz, irmos mais diretos ao assunto, termos um histórico de toda a comunicação que aconteceu dentro da organização e poder aceder a ela a qualquer momento. Portanto, são super, super úteis também. Depois trago duas ferramentas que têm mais a ver com colaboração no sentido de organizar o trabalho. Digamos, são ferramentas mais para gestão ágil de projetos. É difícil explicar, se calhar, para quem nunca teve um contacto com uma ferramenta destas, como é que funcionam, mas basicamente servem para organizar todo o trabalho que há para fazer, seja num departamento, numa área de negócio de uma organização, seja no contexto de um projeto, e basicamente podemos organizar esta informação, estruturá-la, atribuí-la a pessoas, portanto podemos saber, isto para fazer, isto está com esta pessoa, está estimado que dure 4 horas, já gastámos 4 e provavelmente vamos precisar de mais tempo, portanto esta tarefa está a demorar mais tempo, passá-la a um colega, podemos organizá-las no tempo, comunicar também através desta ferramenta para pedir feedback, para pedir aprovações e ter uma visão muito clara do estado das tarefas. Portanto, uma das coisas mais úteis é que permitem de uma forma visual muito simples eu poder ver e ver o que é que está, por exemplo, o que é que está começado, o que é que está terminado, o que é que está fora de prazo, de uma forma muito fácil e intuitiva. Portanto, isto também pode ter um impacto muito significativo na forma de trabalhar de uma organização. Videoconferências.
acho que já tudo foi dito sobre isto, não é? Tivemos um curso impressionante nos últimos, um doutoramento e um mestrado nos últimos meses sobre videoconferências, pela situação que vivemos. Portanto, trago aqui algumas alternativas que podemos encontrar. Algumas, como é o caso do Teams ou do Google Meet, podem já estar integradas quando compramos algumas outras ferramentas. Pronto, trago aqui mais duas como alternativa, o Zoom e o WebEx. O Zoom tem uma característica que é muito útil, que me é muito útil, que é a possibilidade de criar salas pequenas no âmbito de uma reunião mais alargada. Portanto, podemos estar a ter uma reunião com 30 ou 40 pessoas e dentro dessa reunião, de repente, separá-las em salas pequenas, em que estão 4 a 4, por exemplo, voltar ao grupo grande e num contexto ou de eventos grandes na organização ou então até de formação, é uma das ferramentas mais úteis do Zoom e que a diferencia, digamos assim, dos outros exemplos que temos aqui. Portanto, aqui quatro soluções. Também começam a surgir outras ferramentas já para apoiar estas ferramentas de videoconferência. Eu trago aqui uma que é o Perfect Cam. Não sei se já repararam, eu estou a falar e vocês veem que estou na minha sala, provavelmente aqui no fundo, conseguem ver que há ali um cavaquinho na parede, se calhar que há uma televisão, mas está difuso, não é? O Perfect Cam, por exemplo, é uma aplicação que permite fazer isto, portanto, também permite aperfeiçoar algumas coisas na imagem, também tem inteligência artificial para fazer maquilhagem, é uma feature que as senhoras também costumam gostar, de forma, e que funciona bastante bem, é hiperrealista, mas sobretudo permite-nos também trazer esta privacidade quando temos de estar numa videoconferência a partir de casa. E, por exemplo, se agora a minha filha entrasse por algum motivo, vocês não iam ver o rosto dela, por exemplo, e, portanto, é muito útil também neste cenário agora de, muitas vezes, trabalho remoto, onde estamos a trabalhar a partir de casa. Deixo aqui como sugestão para validar. Depois, outra ferramenta que para mim tem sido das ferramentas mais úteis também agora num contexto de trabalho remoto, ferramentas de colaboração visual. Ou seja, estamos a ter imensas reuniões por videoconferência e faz-nos falta aquele quadro branco onde podemos escrever entre todos, pôr post-its. Além disso, as reuniões com o Zoom, estamos horas a olhar para um ecrã com tantas caras, acabamos por ter esta fadiga visual, não é? De tentar interpretar tantos rostos. É útil ter uma forma de podermos estar a colaborar visualmente em ideias, em decisões que estamos a tomar, a priorizar trabalho. Trago-vos aqui duas alternativas, são muito, muito interessantes, também vos convido a experimentar. O mural, esta que está do lado esquerdo, funciona muito bem, talvez até 30 utilizadores em simultâneo, e é muito simples de utilizar, ok? O Miro, a outra do lado direito, o Miro é mais, talvez tenha uma curva de aprendizagem um bocadinho maior, é muito bom em termos de integração, portanto é possível integrá-la com outras ferramentas e, portanto, para dar o exemplo que dava há bocado o CRM, ou que falávamos de um CRM, eu podia integrar com o meu sistema de CRM e ter de repente aqui um quadro branco onde tenho todos os meus clientes, então podemos estar a priorizar reuniões, a mover num quadro branco, portanto ele permite integrar com outras aplicações e desse ponto de vista é tecnologicamente mais evoluído e também muito, muito útil. Se não conhecem, convido-vos a que experimentem, porque são dois tipos de ferramentas muito, muito úteis para colaborarmos num contexto de trabalho distribuído, remoto. Depois, redes sociais. Praticamente hoje estamos todos, as nossas empresas estão todas em redes sociais. O que acontece é que já começamos a ter conta no Facebook, temos conta no LinkedIn, depois também temos presença no Instagram, temos presença no Twitter. E como é que se pode fazer a gestão de forma simples, não é? De todas estas redes? Então, já há ferramentas no mercado que apoiam a fazer isso.
não só podemos ter uma visão agregada de tudo, toda a comunicação em termos de redes sociais e dos nossos seguidores, etc., como também, que é tão ou mais útil, podemos fazer a programação dessa publicação. Então, a pessoa que seja responsável pela comunicação nas redes sociais da nossa organização pode, por exemplo, programar as publicações que vão acontecer nos próximos 15 dias, pode facilmente já programá-las e reutilizá-las para diferentes redes sociais, mas pode decidir, por exemplo, que programar uma hora diferente no Twitter do que programa para o Facebook, do LinkedIn, porque também o consumo dessas redes é diferente, não é? Nos dias da semana, nas horas do dia, e depois pode ir de férias e deixar tudo isso programado para os próximos 15 dias. Portanto, de facto, a proliferação das redes sociais e da nossa presença nas redes sociais também faz com que este tipo de ferramentas sejam cada vez mais importantes. Outra área que começa também a ser que tem a ver também com a relação com os clientes, neste caso por um outro canal que é da comunicação por e-mail, também começam a aparecer, já há muitos anos, mas cada vez mais ferramentas muito interessantes nesta área. Trago aqui 2 exemplos, um deles é o MailChimp. O MailChimp é mais para enviarmos newsletters aos nossos clientes ou potenciais clientes, podemos segmentá-los, podemos ter informação absolutamente impressionante sobre quem é que abriu o mail, quem é que consultou, quem é que leu, quem é que seguiu um link, por exemplo, que fosse num mail para convidar a ver um documento sobre a nossa empresa ou já um link direto para um produto na nossa loja online. Também tem permitem configurar todas aquelas coisas que têm a ver já com a proteção de dados, não é? De poder não querer da própria pessoa automaticamente dizer já não quero receber mais comunicações vossas e, portanto, sair da mailing list, digamos assim, de distribuição, portanto facilita também esse processo de gestão. Do lado direito trago uma outra ferramenta de automatização de e-mail. O Woodpecker é pica-pau, não é? O nome é um pica-pau, portanto está sempre ali a insistir e a picar. O Woodpecker também permite fazer este envio de mails massivos, permite também configurar, digamos, fluxos de respostas ou de reenvios de mails de forma automática. Portanto, para dar um exemplo, eu posso enviar um mail a um conjunto de 40 ou 50 clientes de uma determinada área, de uma determinada zona a quem eu gostaria de fazer uma visita ou ter uma reunião dentro de 3 ou 4 semanas, e depois posso configurar esta aplicação para dizer, no caso para as pessoas que não leram o meu e-mail, dentro de 2 dias enviar automaticamente um outro mail a perguntar se leu o mail, se vai ter usado. Quem leu e não respondeu, enviar um mail diferente. Eventualmente, se a pessoa que recebeu o e-mail respondeu, parar o processo automático e ser eu a decidir responder manualmente ou então enviar para outro tipo de automatização. Portanto, é muito, muito útil e permite tornar de forma, ou seja, chegar, digamos, ter uma comunicação mais próxima por e-mail com uma base de clientes grande, mas utilizando pouco tempo, não é? Sendo muito, muito eficiente. Portanto, ficam também aqui estas sugestões. Depois há esta área imensa, ou seja, gestores de conteúdos, ou seja, para ter informação do meu site na web, para criar blogs, também para a minha empresa ou para os colaboradores da minha empresa, plataformas de lojas de e-commerce, lojas online, e aqui não vamos entrar não vou entrar em detalhe, há imensas alternativas, também como vos dizia, para muitos outros casos, cada um deles tem as suas vantagens e também potenciais desvantagens, é preciso analisar e ver qual é, para cada empresa em particular, qual será o melhor cenário de adoção, e também, na maioria dos casos, é realmente útil contar com uma empresa especializada para apoiar num processo de implementação, seja de uma presença web, seja de uma loja de comércio eletrónico. Portanto, aí também volto a sublinhar e que é útil contar com um parceiro tecnológico para vos apoiar isso.
Se ainda assim quiserem experimentar e lançar-se às mãos sozinhos, deixo aqui 2 sugestões também. Uma é o Weebly, são bastante simples, porque já têm uma série de sites pré-feitos, digamos assim, também o caso de lojas online e integração com alguns meios de pagamento, e portanto vocês podem chegar lá, escolher um template, não é, um modelo que já se adapte ao vosso tipo de empresa ou de negócio, e depois customizá-lo por as diferentes áreas do site ou da loja, já introduzir as vossas fotografias, a informação em particular, etc. Trago-vos 2, o Wix e do Weebly, são alguns dos mais conhecidos, há muitos outros também. Também o podem utilizar só para fazer uma maquete, digamos assim, para explorar o que é que poderia ser o vosso site, para depois também partilharem isso eventualmente com uma empresa especializada que vos possa estar a apoiar, e também como fonte de inspiração, não é? Também tem vários modelos de preços também, tem a possibilidade de experimentar, há casos que têm versões grátis com muito pouca funcionalidade e com alguma publicidade, não é? Portanto, há aqui também muito espaço para explorarem e verem se faz sentido. Independentemente de terem feito um site ou uma loja de comércio eletrónico, vocês ou com um parceiro tecnológico, há coisas que são realmente importantes saber e controlar. Uma é a otimização para os motores de busca, o que se chama SEO, não é? Search Engine Optimization, e basicamente saber se quando alguém faz uma pesquisa no motor de busca, como é que vocês estão posicionados, não é? Porque é essencial para trazer clientes às nossas páginas, ou então às nossas webs ou às nossas lojas. Eu trago-vos aqui também, há muita oferta nesta área, trago-vos aqui 2 ferramentas diferentes, também tem período de prova, portanto vocês podem provar, podem experimentar e podem também, inclusivamente, utilizá-la para fazer para terem, independentemente do site ter sido feito por vocês ou por um parceiro, de verem como é que ele está implementado do ponto de vista de otimização para motores de busca. Estas ferramentas também vos permitem comparar e ter informação sobre as palavras-chave, em muitos casos que os vossos concorrentes estão a utilizar, ok? Também é uma informação super útil e podem vocês dizer, olha, eu gostava de ser referenciado ou de aparecer numa pesquisa quando alguém pesquisa por comprar sapatos em Évora, e ver como é que vocês estão posicionados nessas palavras e também como é que outros concorrentes estão posicionados relativamente a essas palavras, não é? Para ver onde é que podem melhorar ou onde é que valeria a pena investir do ponto de vista dessa otimização. Também tem muitos planos, alguns são muito caros, outros são bastante acessíveis. Depois, finalmente, também, independentemente de termos ou não uma loja nós de comércio eletrónico, podemos optar por também comercializar os nossos produtos em marketplaces que já existam. Eu deixo-vos aqui um link para um artigo que tem uma análise bastante exaustiva da evolução do e-commerce em Portugal, extraída aí esta imagem. Pode estar dimensões diferentes, pode ser por volume de negócios, algumas das informações não estão acessíveis para todos os marketplaces, ou por número de visitas, utilizadores, portanto é muito difícil às vezes comparar, mas isto pode dar uma ideia de quais são os marketplaces mais utilizados. Também trago aqui uma imagem para vocês verem o que é que acontece aqui em Espanha. Aqui em Espanha a Amazon tem operação local, portanto tem um impacto muito significativo, não é? Porque também muitas cidades têm entrega no próprio dia, ou entrega no dia seguinte, portanto também há muitas pequenas lojas que vendem através da Amazon, e podem ver que aqui também o eBay, o AliExpress estão muito fortes. Eu trouxe-vos também aqui os números do caso de Portugal, e como vos dizia, também é preciso identificar e ver o custo-benefício de o fazer, mas nada impede que vocês tenham a vossa própria loja online, por exemplo, que vende um determinado tipo de produtos, mas que também o possam vender num destes outros marketplaces e ter aí presença. Paralelamente a tudo isto, há a questão também da otimização da própria publicidade, não é? Portanto, podemos optar por também fazer publicidade nos motores de busca. Trago-vos aqui o Google Ads, não é? Que se calhar
provavelmente conhecem. Trago-vos também esta ferramenta do Google, onde vocês podem ver tendências, ou seja, um determinado termo de busca, como é que está a ser a evolução da tendência ao longo do tempo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa para livros escolares, neste caso, nesta imagem que trago aqui. Vemos que é sazonal, vemos aqui mais ou menos quando é que as pessoas começaram a fazer as suas primeiras buscas sobre os livros escolares, depois quando é que foi o pico. Isto pode-nos trazer informação muito, muito valiosa, não só para onde é que queremos posicionar-nos em termos de Google Ads, de publicidade, mas também de tendências de mercado. E como podem ver aqui, inclusivamente, eu tenho aqui já uma distribuição, o Distrito de Évora. Isto é uma pesquisa para Portugal inteira, mas foi o Distrito de Évora onde houve mais interesse pela pesquisa de livros escolares. Portanto, isto dá insights muito valiosos que também podemos utilizar para saber do mercado, do que é que está a acontecer nas nossas áreas e também na concorrência e nos nossos setores de atividade. Portanto, fica também esta referência. Depois, uma área que também é muito sensível e às vezes muito ignorada nas organizações, tem a ver com a gestão das passwords, não é? Das palavras passe. Eu trago aqui duas alternativas. Uma é já muito antiga também, é o Password Safe, do lado esquerdo. É um software livre, portanto instala-se localmente, portanto pode estar no computador local, também há uma versão para Android, também para iPhone, e vocês podem utilizar, e basicamente o que isto permite é que vocês tenham uma única password que seja muito boa, muito segura, para entrar depois no vosso, digamos, no vosso carrinho, digamos assim, na vossa lista com todas as vossas passwords. Depois há também ferramentas destas pensadas para um contexto de colaboração, para utilizar mais no contexto de uma organização. Trago aqui um exemplo, por exemplo, que é o Dashlane. Basicamente o Dashlane permite que eu tenha essas passwords guardadas, mas também possa partilhar com pessoas específicas da organização. Por exemplo, no caso de ter uma conta de Zoom, que utilizo também com outro colega também utiliza como administrador, ou do CRM, ou do programa de e-mail marketing. Portanto, podemos partilhar estas passwords e tê-las geridas de forma segura. Também em muitos casos, eles têm plugins para os browsers e, portanto, quando eu acedo a um site, nem tenho eu que colocar o meu username e a password, mas a própria aplicação faz isso por mim. Portanto, ninguém vai ver, ainda que esteja uma pessoa ao meu lado, não vai ver, porque não me vê escrever, e portanto, nem eu tenho que saber essa informação. Portanto, fica também aqui esta sugestão e esta dica. Depois, aqui há algumas outras áreas, já tenho aqui mais 4 ou 5 pequenas sugestões também. Às vezes precisamos de fazer uma imagem para um post numa rede social, para uma brochura, queremos imprimir rapidamente para distribuir e obviamente que o ideal é contar com um profissional também para nos apoiar nesta parte de design, mas atualmente também há ferramentas online que facilitam este processo e que podem ajudar-me a resolver uma necessidade pontual e concreta. Portanto, o Canva ou o Crello, que são duas alternativas para isto. Eu também convido a que experimentem, também tem versões para poder experimentar e basicamente tem templates para inúmeras coisas, modelos que eu posso utilizar e depois configurar com os meus textos, com as minhas imagens e conseguir manter um aspecto profissional, mesmo para alguém como eu que tem muito pouco jeito para desenho gráfico, por exemplo. Também há ferramentas de edição de imagem online, portanto também já não preciso ter as ferramentas instaladas localmente no meu computador e portanto com todas as vantagens que já falámos aqui em termos de partilha, de poder colaborar, partilhar com colaboradores ou parceiros. Depois, ainda uma outra área que pode ser útil em alguns cenários, que tem a ver com a gestão de PDFs, de documentos, com a conversão entre formatos de documentos e até com o reconhecimento de texto. Portanto, às vezes recebemos uma imagem que tem uma fotografia de um documento ou uma digitalização de um documento que não foi processado com reconhecimento de caracteres
eu quero copiar e pegar, fazer copy-paste desta informação e não consigo porque o que tenho é uma imagem, não é? Então trago-vos duas sugestões. Uma é o I Love PDF, o nome diz tudo, portanto permite fazer tudo com os PDFs e convertê-los e juntá-los e para inúmeros formatos. O segundo é um serviço também bastante simples, mas que também muito potente, que me permite, como eu vos dizia, colocar uma imagem que foi digitalizada com texto, digo qual é o idioma, portanto para ele facilitar o reconhecimento dos caracteres, e depois qual é o formato em que quer, pode ser um Word ou pode ser um PDF, e o que ele faz é converter essa imagem para caracteres que eu depois posso utilizar para colocar numa folha de cálculo, para colocar num documento, etc. Portanto, penso que são também duas ferramentas úteis. E deixei-vos aqui, espero eu, uma série de ideias, de ferramentas, algumas são mais complexas, outras mais simples de utilizar, de implementar, e que podem ter um impacto muito significativo em muitas áreas da vossa organização. Também vos disse, tenho os meus contactos na apresentação e convido-vos também a que lancem perguntas, a que partilhem também depois comigo via redes sociais ou por e-mail, por um lado as vossas necessidades, mas também se tiverem outras sugestões ou necessidades específicas. Então, se vos parece bem, passávamos já para duas últimas secções são mais curtas da minha apresentação. Uma, quer vermos os benefícios possíveis da gestão através da STIC, e depois algumas sugestões para se vocês, quando vocês forem iniciar um processo deste tipo, algumas sugestões ou recomendações com base também na nossa experiência. Então aqui de forma resumida, são 2 ecrãs, são cerca de 12 benefícios. Um, obviamente, tem a ver com a redução de custos e uma maior eficiência, portanto, estamos a adotar ferramentas para facilitarem, para otimizarem os nossos processos, tem que ter um impacto direto aí, também por via de uma maior produtividade, consigo comunicar com os clientes mais depressa, com os meus colegas, partilhar informação, chego também a novos canais, possivelmente a novos mercados, portanto já não estou às vezes já dependente também da distância física relativamente aos meus clientes, através da adoção destes novos canais. Depois, utilizando este tipo de ferramentas, também sendo mais produtivo, mais ágil, consigo responder de forma mais rápida a mudanças no mercado, portanto, seja imaginemos até de regulamentação legais, não é? Mas também de mudanças dos hábitos dos meus clientes ou do meu sector de mercado. Também consigo melhorar a experiência da minha relação com clientes, com fornecedores, com parceiros. Vimos aqui muitos exemplos, seja das aplicações de mensagens, de e-mailing, do CRM, que nos podem ajudar desse ponto de vista. E depois também falámos aqui em alguns casos de toda a parte de proteção de dados e cibersegurança, porque estamos a falar aqui inclusivamente de alguns cenários em que a própria infraestrutura já na nuvem nos dá facilidades relativamente a este tipo de serviços, não é? E já não temos que estar a fazer isso diretamente dentro das nossas infraestruturas físicas. Depois, uma vantagem que é esta da ubiquidade, que é o poder chegar à informação a partir de qualquer sítio, de diferentes dispositivos, só aceder de qualquer sítio, preciso de uma informação que estou com um cliente, através do meu tablet, do meu telemóvel, consigo aceder aí. Precisava de uma informação de um colega e ele não está disponível, mas está na nuvem, na nossa área de partilhada de ficheiros, ou está numa conversa que ficou registada no sistema de mensagens da minha organização. Tudo isto melhora a gestão do tempo, também otimiza o acesso, demora menos tempo a chegar à informação, obter informação que é relevante para mim, para tomar uma decisão, para dar uma resposta a um cliente. Depois também esta possibilidade de conseguir
reciclar profissionalmente colegas, empregados, que de repente pela adoção de uma nova tecnologia têm aqui uma nova área, ou podem vir a reforçar uma nova área e trazer mais valor à organização. Também atrair e ter o talento, também com muitos dos tópicos que falámos aqui, também a nossa organização pode tornar-se mais apelativa para novas gerações, para pessoas mais novas, para pessoas que estão também a querer experimentar outras coisas ou a estar em novos mercados, etc. Conseguimos economizar espaço também, de inúmeras formas, mas também é um impacto, pode ser um impacto colateral. E depois também toda a parte ambiental, não é? Se nós conseguimos fazer grande parte, ou seja, da nossa administração de gestão da empresa, sem utilizar papel, da relação com os fornecedores, de emissão de faturas, utilizar alguns destes dispositivos para melhorar também a gestão de frotas, toda a parte produtiva, portanto conseguimos também ter um impacto no meio ambiente muito positivo, portanto não é nada negligenciável. E provavelmente existirão muito mais, ficam aqui estes 12 benefícios que eu acho que são diretos e tangíveis e que podem senti-los quando fizerem uma transformação digital. E por último, terminaria com algumas recomendações. Essas recomendações para quando forem iniciar ou se estiverem já num processo destes e que possam considerá-las durante esse processo de transformação. Então a primeira recomendação é esta. Vocês podem contar com uma excelente equipa externa, com uma empresa que vos vai apoiar, uma consultora a apoiar-vos neste processo. Vão ajudar muito com base na sua experiência, no seu conhecimento, mas eles não lideram esse processo de transformação. Okay? É cada um de nós que conhece melhor a nossa própria empresa, a nossa equipa, as nossas características específicas, também onde é que queremos estar e, portanto, devemos ser nós próprios a liderar esse processo com as nossas equipas, ok? E depois também aqui uma dimensão muito importante, não é? Que devemos ser nós, os diretores da organização, o CEO, o diretor de uma área, precisam de ser os primeiros a acreditar nisto e que isto vai trazer benefícios para depois, com essa visão, com essa inspiração, digamos, levarem e conseguirem, digamos, dinamizar e criar essa energia para que toda a organização se possa estruturar através destes processos, que também são processos difíceis, não é? Porque mudam os nossos hábitos, a forma de trabalhar e com os colegas, com os clientes e tudo isso. Portanto, e ter muito claro, não é? Onde é que queremos chegar. Esta seria a primeira recomendação. A segunda recomendação, como vos disse aqui, inclusivamente muitas destas ferramentas até podem ser experimentadas, portanto não há que assumir, em muitos casos, compromissos a largo prazo. É começar com pequenas mudanças, ok? Isto não tem que ser, não temos de transformar toda a organização no dia D. Podemos fazer num processo também progressivo e ir avaliando e reutilizando as experiências e as aprendizagens a cada passo para conseguir ir melhorando o próprio processo de transformação. Também, como vos disse, podemos traçar um plano de transformação, digitalização, e como vos disse, no final desse plano provavelmente vamos querer iniciar outro. Portanto, este é um processo, vai haver um primeiro plano de transformação, depois um segundo, e a ideia é conseguirmos ter um processo também de inovação tecnológica permanente, claro, com investimentos e necessidades diferentes ao longo do tempo. Depois também há algumas áreas, para conseguirmos digitalizar determinadas áreas da organização, vamos precisar digitalizar outras primeiro. Portanto, às vezes é preciso começarmos até por coisas aparentemente mais pequenas ou que não vemos que possam ter tanto impacto, mas que vão estruturar e criar a infraestrutura, digamos, e o contexto para depois poder fazer coisas até muito mais, com muito maior impacto, digamos assim. Depois, aqui também relativamente a este tópico, por último, mas não menos importante, é a necessidade de envolver a organização nisto, tentar envolver as pessoas desde o primeiro momento, ok?
envolvê-los também no sentido de perceber quais são as necessidades e as áreas da organização com maior potencial de impacto, e depois apoiá-los também na formação, como disse, ter uma cultura digital, aprender a trabalhar com ferramentas, também é um processo progressivo, e se não o fizermos, pois em alguns cenários temos umas barreiras à adoção ou impossibilidade de adotar as soluções que estamos a dar à organização e vão fazer com que o processo falhe. Um terceiro ponto, já insistimos nisto, já insisti nisto durante a apresentação, mas volto a sublinhar, é que deve ser rentável, ok? Portanto, é preciso realmente analisar o custo-benefício e assegurar que essas áreas que identificamos e por onde queremos avançar vão realmente, o retorno no investimento vai ser positivo, não é? E por outro lado, há muitas alternativas no mercado, mesmo para as mesmas áreas. Eu dei-vos aqui inúmeros exemplos e de acordo com o meu contexto específico posso precisar de uma coisa muito cara, mas posso também precisar de uma coisa com um custo muito mais reduzido. Portanto, é muito importante também fazer a escolha da solução adequada à necessidade e ao contexto específico da organização. E para isso, este diagnóstico inicial, um estudo prévio de fazer o benchmarking de cada uma das áreas da organização e estabelecer corretamente essas prioridades é essencial para garantir que estamos a investir bem o nosso dinheiro e que no final é por isso que vamos avaliar o sucesso da iniciativa, não é? Uma outra ideia tem a ver com esta ideia do omnicanal, ou seja, de termos uma estratégia consistente entre o digital e o não digital. A experiência para o meu cliente ou para os meus parceiros, seja online, seja offline, deve ser consistente. Podemos conseguir fazer venda cruzada entre os diferentes canais, portanto, não competir, mas sim somar, ok? Se eu for a um restaurante de luxo, a experiência que espero é a mesma que se um restaurante de luxo, e agora aconteceu com muitos nesta contingência, me enviar comida a casa, não é? Então eu espero uma experiência também de luxo, uma embalagem de luxo, um contacto, seja telefone ou por uma app ou online, portanto consistente com essa experiência, não é? Enfim, penso que isto aplica-se a tudo, a uma loja física, portanto ser consistentes nos diversos canais. Depois, relativamente aos dados, a importância da cibersegurança, também do RGPD, portanto cumprimos também, assegurarmos que estamos a cumprir todas as normativas. Eu deixo-vos aqui também um link direto para a Comissão Nacional de Proteção de Dados e toda esta informação. Portanto, neste caso, como em muitos outros, é melhor atuar preventivamente do que depois a posteriori. Como vos disse também, agora há muitos destes processos que estão facilitados em termos de sistemas de salvaguarda, ter cópias de segurança, de gestão do acesso à informação, portanto isso está muito mais facilitado, portanto não é pela dificuldade, digamos, técnica que se colocam aqui questões, é mais de estarmos sensíveis à necessidade de o fazer e parte disso também é percebermos quais podem ser as consequências de não cumprirmos essas diretivas ou esses protocolos. Portanto, os dados são valiosíssimos, a informação que temos dos nossos clientes, do nosso negócio e, portanto, é útil que os cuidemos muito bem, não é? Finalmente, esta questão, não é, da cultura, da formação, da inovação digital, já vos disse, super útil, super importante nestes processos ter os colaboradores envolvidos desde o primeiro momento, porque eles sabem os potenciais também de melhoria, conseguimos com eles compreender em termos de processos, de ferramentas, o que é que por onde é que podemos melhorar. Uma cultura de inovação é uma cultura em que estamos também a aprender sempre com as coisas com que experimentamos, num processo de melhoria constante e também em muitos casos nós precisamos de formar as pessoas, precisamos de
todas essas ferramentas que não são só tecnológicas, para conseguir que estas iniciativas de transformação digital realmente tenham êxito, e o êxito é o sucesso na prática dos nossos negócios, do impacto que temos nas nossas pessoas e afinal no mundo, não é? Com isto terminei o que tinha preparado para a nossa apresentação. Não sei se há alguma pergunta por aqui. Carlos, volto agora ao espanhol por um momento. No, nada, yo creo que ha quedado bastante claro y creo que es muy completa la presentación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Veo que alguno no ha conectado directamente el audio. Y si no, pues yo vuelvo a decir, os quedo emplazado a compartir la presentación de Hugo con todos los asistentes y con los inscritos que no han podido asistir, porque hay varios inscritos que no han podido asistir, igual que la grabación. Y yo nada más que agradecerte de nuevo, Hugo, la presentación, la colaboración en este proceso, pues seguro que los que no han podido estar les será de mucha utilidad cuando vean la grabación. Y nada, de nuevo agradecerte. Si no hay ninguna otra pregunta, pues oye, te dejo a ti la despedida y las últimas palabras. Não, eu queria agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui. Também dizer que grande parte, se alguém quiser ver uma versão espanhola da mesma apresentação, também está disponível. Aliás, foi feita pelo próprio Carlos, que fez aqui as honras hoje à sessão. E, portanto, também muitas destas ideias são ideias do próprio Carlos, e também temos uma visão alinhada sobre este processo de transformação digital das organizações. E nada, agradecer muito, para mim é um prazer estar aqui e até uma próxima oportunidade. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.